qual que é essa relação para você, até agora por experiência própria e, lógico, à luz das Escrituras, dessa soberania de Deus naquele dia? Você não escolheu isso, você não escolheu a menina ficar endemoniada, você não escolheu chorar compulsivamente, né? Dessa soberania de Deus, totalmente Deus fazendo. E essa sua resposta, por exemplo, de ler 8 vezes a Bíblia num ano, entendeu? Qual que é essa relação? E a pergunta dessa soberania de Deus e dessa responsabilidade humana, dessa resposta que você deu a isso, entendeu? Eu acho muito legal isso, porque é um questionamento, uma resposta que, na verdade, na tradição cristã toda até aqui tem tentado se responder isso como sendo duas coisas antagônicas uma à outra, né? Eu gosto muito como Charles Spurgeon escreve isso, porque ele não trata de maneira concorrente uma coisa em detrimento da outra. Pelo contrário, ele trata de maneira complementar e paralela uma à outra. Então, o que eu percebo? Percebo à luz da minha experiência que, naquele contexto, eu pensava que eu estava fazendo alguma coisa. Você pensava? Pensava, não, eu estou me decidindo por Jesus, assim por diante. Agora, hoje, quando eu conto a minha história e olho para trás, percebo jamais. Porque um dia antes eu era ateu praticamente. E você queria outras coisas, né? Como é que eu quero isso agora, né? Exatamente. E de repente, de uma madrugada, mudou tudo. Então eu percebo claramente a soberania de Deus ao me resgatar, ao me salvar, ao me transformar, ao mudar meu coração, mudar minha mente e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo a minha responsabilidade não no ato da salvação que Deus operou em mim, mas a minha resposta da salvação que me alcançou. Então, aquela coisa meio que Paulo diz, né? Eu não tornei a graça vã para comigo. Antes, trabalhei mais do que todos. E foi exatamente isso, enfim. Essa graça me alcançou e depois de ela ter me alcançado, eu falei, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Então, mergulhei fundo, não como uma forma, digamos assim, manipuladora de Deus, mas como uma forma, de fato, da minha vida respondendo aquilo que Deus estava fazendo em mim. E mergulhei fundo sendo responsável com essa graça que Deus havia me dado. Entendi. Pedro coloca assim, né, em 1 Pedro, que nós temos a natureza divina, né? Aí o próximo verbo é esforçai-vos, né? E aí você fica sempre nessas duas questões, né? Nessa tensão, que na verdade eu não, como eu falei, eu não entendo como uma tensão. Sim. Eu entendo como linhas paralelas que não desfazem uma outra, né? Eu costumo dizer, inclusive, que a soberania de Deus é a responsabilidade do homem. Então fica com aquilo que é do homem e deixa Deus com aquilo que é dele, né? Exato. Então nós não deveríamos, eu diria, ficarmos tão preocupados em será que é Deus ou será que é eu que estou fazendo? Enfim, se você pode fazer, quero crer que foi Deus que te capacitou para fazer e você deve responder aquilo que Ele te capacitou para fazer. Eu estava assistindo um seriado e na última temporada o primeiro episódio começa com uma frase, né? E aí dizia assim, eu não lembro o autor, mas dizia assim, o homem é livre para fazer o que quiser, mas não é livre para querer o que quiser. Mas esse é o dilema do livre-arbítrio, né? Essa é a questão, né? Porque você era livre para um dia chegar em casa, começar a ler a Bíblia e ler 8 vezes no ano. Você era livre, de certa forma, para fazer isso. Mas você não era livre para querer fazer isso, né? Porque você não podia acordar e falar, agora eu quero ler a Bíblia e sou apaixonado por Jesus. Você não tem essa liberdade, né? Mas esse é o dilema, né? O dilema é qual? O dilema é do desejo. Inclusive, isso não é nem... Não do ato, né? Exatamente. Não é nem um bate-papo ou um debate somente teológico, mas também filosófico. Sim. Porque nós somos livres, mas somos livres para fazer o que desejamos. Então já não somos livres, porque somos escravos do que desejamos. Sim. E aí é o que a Bíblia vai dizer sobre a nossa natureza pecaminosa, que nos arrasta para longe de Deus e não nos permite irmos até Deus, porque o nosso desejo está corrompido pelo pecado. Então, se Deus não mudar o meu desejo para que eu vá até Ele, eu jamais iria até Ele. E na minha história hoje, olhando para trás, eu percebo isso evidentemente, claramente. Eu não iria para Deus, eu não viveria o que Deus tem para mim. Pastor, por exemplo, na minha adolescência era algo que... Inimaginável. Jamais, inimaginável. Poderia ser qualquer coisa, mas pastor nunca.
E de repente, no meu primeiro ano de conversão, eu já estava flertando com essa ideia, tipo assim, acho que seria legal. E pra mim, assim, claramente é uma mudança de desejo, uma mudança de coração que, no meu modo de entender, não fui eu que operou essa mudança, porque eu era incapaz de operar, né? Sim. Eu lembro de um pastor contando que um dia ele terminou de pregar, um jovem chegou pra ele e falou: eu não gosto muito desse negócio de igreja, de evangelho, porque eu gosto de ser livre, né? Aí o pastor perguntou pra ele assim: poxa, que legal, cara, você é um cara livre? Ele falou: eu sou um cara livre, eu gosto de viver livre e tal. Aí ele falou: que legal, como que é o seu nome? Aí o menino respondeu, tipo, João. Ele falou: pô, que legal, por que você escolheu esse nome? Aí ele: não escolhi, né? Meus pais escolheram. Pô, mas pelo menos você escolheu onde você ia nascer, né? Aí, não, mas pelo menos a língua que você ia falar, você escolheu. Pelo menos a forma que eles iam te educar nos 5 primeiros anos de vida que determina toda a sua personalidade. Você escolheu, né? Aí ele falou: que liberdade você está falando? Exatamente, Entendeu? Que liberdade. Tipo. As pessoas hoje têm o uma estilo falsa de vida. De liberdade, né? Não, e o nosso estilo de vida, a nossa escolha está muito baseado naquilo que fizeram para nós, de bom e de ruim. Sim. Né? E então você quase não é livre para querer o que você quer, né? Exatamente. Mas para lidar com aquele desejo. Por isso que a palavra vai dizer que tanto querer quanto realizar vem de Deus. Uau. Né? Porque se Deus não mudar o nosso querer, jamais nós mudaríamos por nós mesmos. Então ele altera o nosso querer e nós respondemos a esse querer a partir da graça que ele nos dá para realizar aquilo que ele operou em nós como mudança de desejo de querer, né? Uau, muito bom.